Bom, meu nome é Mário Shapiro, sou coordenador do mestrado, sou professor aqui da escola em tempo integral, trabalho com direito de desenvolvimento, direito administrativo, direito econômico, né? E a ideia desse café da manhã é ter uma conversa bastante informal com vocês para explicar para vocês um pouco o que é o nosso programa de mestrado, como ele funciona, como é que ele está organizado, como é o processo seletivo, enfim, para traduzir para vocês a nossa proposta. Vou só usar o microfone, porque está gravando, mas a ideia é que seja uma conversa bastante informal. Acho que eu vou ficar em pé para vocês conseguirem me enxergar, todos vocês. Vou fazer uma apresentação muito simples, muito rápida. Depois acho que Michele e Sara podem falar também. E vocês fiquem à vontade também para tirarem todas as dúvidas de vocês. Nós temos um programa de mestrado acadêmico. Ele tem uma duração de 24 meses. Então, vai começar por volta de fevereiro ou março de 2018. E aí vocês terão 24 meses para realizarem as pesquisas e a dissertação, depositar a dissertação de vocês, né? Esse programa de mestrado ele tem uma área de concentração, né? O que é uma área de concentração? Todos os mestrados têm uma área de concentração. Quando a gente olha a estrutura da pós-graduação no Brasil, ela é organizada de uma maneira vertical. Então, os programas têm área de concentração, que é, digamos, o tema que organiza as agendas dos professores, né? Aquilo que é o denominador comum acadêmico, digamos assim, dos professores. Essa área de concentração se subdivide em linhas de pesquisa, né? Separando os professores em áreas mais especializadas. E dentro dessas linhas de pesquisa, os professores conduzem os seus projetos de pesquisa e dentro dos seus projetos de pesquisa é que acontecem as orientações de iniciação científica, de mestrado. A nossa área de concentração ela se chama Direito e Desenvolvimento e ela procura comunicar a ideia de uma pesquisa em direito, de um direito inserido em um contexto, né? Então, a gente aqui está procurando entender o direito, como ele acontece, como ele se efetiva em uma dada realidade, né? Que é a realidade brasileira. Não obstante, a gente não tem a necessidade aqui só de fazer pesquisas sobre o Brasil, né? A gente pode fazer pesquisas, evidentemente, comparadas, pesquisas sobre outros países, sobre relações internacionais, mas a ideia é a de que a gente consiga captar o direito não só na sua compreensão conceitual, analítica, mas também na sua compreensão empírica, efetiva, né? Como ela se realiza. Se a gente for olhar um mapa do direito, fazendo uma classificação bastante grosseira, mas talvez didática para esse encontro, a gente pode identificar uma tradição, que é a tradição analítica, cuja pergunta é qual é o conceito de direito, ou o que é o direito, né? O que é uma norma jurídica. Aí a gente vai identificar alguns autores famosos, por exemplo, o Hart, por exemplo, Dworkin, né? Que vão procurar perguntar o que é o direito, qual é a natureza de uma regra jurídica, o que uma regra jurídica se diferencia de uma outra regra social. E esse tipo de pergunta, que também nos interessa, tem um destinatário que é o seguinte: queremos identificar o que é o direito, né, para poder aplicar o direito na solução de controvérsias judiciais, né, fazendo uma simplificação bastante grosseira. Tem uma outra tradição que corre em paralelo a essa, que é uma tradição do direito e sociedade, do direito e economia, que vai perguntar menos o conceito de direito e mais como que este direito se realiza numa dada sociedade. A gente está mais para o segundo caminho do que para o primeiro, muito embora, evidentemente, eles se comuniquem. E o desejável é que a gente consiga, ao explorar como o direito se realiza nessa sociedade, desafiar e reproduzir ou criar novamente novos institutos jurídicos ou novos conceitos de direito a partir dessa constatação de realidade. Então, vou dar um exemplo para vocês concreto do que eu estou tentando falar.
para a gente tentar entender um pouco o mapa do nosso voo aqui. No campo dos direitos dos contratos, né, tem um desdobramento muito interessante. Um pesquisador num estado norte-americano chamado Stuart Macaulay realizou uma pesquisa empírica perguntando assim, se as empresas de fato usavam os contratos como forma de organização das suas relações empresariais. E aí ele descobre que não, as empresas elas têm uma série de conflitos entre elas e aquelas diversas cláusulas contratuais, multas, penalidades, etc., muitas vezes não eram utilizadas para dirimir os conflitos entre as empresas. Essa constatação leva ele a fazer um trabalho muito citado, muito famoso, que é a não relação contratual. Né? É um texto em inglês chamado Non-Contractual Relations. Ou seja, as relações empresariais não se valem do contrato. Isso é uma descoberta. É uma descoberta nessa segunda chave que eu estou procurando mostrar a vocês. Ele está menos preocupado em entender qual é a natureza jurídica do contrato e mais procurando entender como que o contrato se realiza numa relação empresarial. Muito bem. Só que esse trabalho do Macaulay, que é um trabalho clássico muito importante, ele abre uma agenda de pesquisa super importante do primeiro campo, ou seja, perguntando o que é o contrato. Ele, a partir daí, vai abrir uma agenda de pesquisa muito vigorosa, chamada de contratos relacionais. Então, um outro autor que vem na sequência do Macaulay, que é o Ian McNeill, vai procurar responder o Macaulay dizendo assim, olha, não é que não tem relações contratuais, é que você está identificando como contrato algo muito diminuto. O contrato é maior do que isso. O contrato entre as empresas tem uma série de cláusulas não escritas, por exemplo. Né? E aí, por exemplo, na tradição continental, a gente pode pensar em termos de boa-fé contratual, por exemplo. Né? Tem uma série de cláusulas não escritas. As empresas, muitas vezes, fazem investimentos ou realizam atividades, muitas vezes não contratualizadas, esperando um aditivo contratual. Né? Isso é uma cláusula não escrita. Ou as empresas resolvem uma controvérsia por um expediente não contratual escrito, mas um expediente contratual implícito. Então, notem que esse diálogo entre um autor que vai descobrir como um contrato funciona dá origem a uma reposição da teoria contratual. Então, o segundo braço, que é esse braço de como o direito se realiza numa dada realidade, é um insumo indispensável para se repensar o instituto contratual da primeira chave da pergunta o que é o direito. Então, quando a gente pensa em direito e desenvolvimento, onde a gente está mais ou menos? Nesse diálogo entre essas duas formas de pensar o direito. A gente não está só interessado em, por exemplo, pensar qual é a natureza jurídica de um contrato de PPP, ou qual é a natureza jurídica de um tratado internacional, qual é a natureza jurídica de uma ação regulatória, como é a natureza jurídica de uma decisão do CAD, sei lá ou qual é o fundamento dos direitos humanos. Mas, fundamentalmente, tentando perguntar como esses tantos institutos se realizam nessa sociedade. Isso já é um achado incrível, e isso também nos permite, ir a um passo adiante, numa segunda etapa, rediscutindo, revisitando os conceitos, tanto quanto aconteceu com a teoria dos contratos. Então, por direito e desenvolvimento, fazendo uma simplificação bastante rápida, nós queremos tentar entender o direito em um contexto concreto, em uma dada realidade particular, tentando perguntar menos o que é o direito e mais como o direito está se realizando ou se realiza. Esse grande mapa, ele se reorganiza em duas linhas de pesquisa mais específicas, que são direito dos negócios e instituições do Estado Democrático de Direito. Por direito dos negócios, a gente quer comunicar esse tipo de pesquisa aplicado ao ambiente empresarial. Quando eu digo ambiente empresarial, é importante vocês terem em conta que o ambiente empresarial é muito mais rico do que ele parece ser. Então, um conflito de direitos humanos pode ser um tema de direito empresarial. Por exemplo, empresas que violem direitos dos trabalhadores ou empresas que violem os direitos, por exemplo, que não tenham política de gênero ou que não tenham, enfim, ou que
assediem seus funcionários ou que não tenham políticas ambientais, né? Então, são dramas empresariais. As duas maiores crises recentes que o Brasil teve, os dois grandes casos rumorosos que o Brasil teve, Mariana e Lava Jato, que têm consequências públicas tremendas, são casos empresariais, né? Então, o direito dos negócios quer comunicar a seguinte pergunta: como funcionam as instituições do ambiente de negócios nessa realidade? Não só para dentro da empresa, mas para dentro da empresa e para o seu entorno, né? Então, financiamento da empresa, atuação dos bancos públicos, mercado de capitais, contratos, propriedade, regulação, concorrência, né? E assim sucessivamente. Por direito, instituições do Estado Democrático de Direito, a gente tem uma outra chave, que é a chave de pensar, por exemplo, sistema de justiça, segurança pública, violência policial, direitos humanos, organização do Estado, funcionamento das políticas públicas que não exatamente dirigidas ao ambiente empresarial. Então, essas são as nossas duas principais linhas. E aí nós temos diversos projetos de pesquisa conduzidos por 14 professores que compõem o quadro, cada qual com a sua especialidade. Então, esse é o grande desenho do nosso mestrado, e eu vou só, antes de passar a palavra para a Michele, só apresentar para vocês a grade, quer dizer, como é que esse programa se organiza numa grade, né? Então, vocês chegarão aqui o ano que vem, espero. O curso que vocês vão ter os seguintes cursos, né? Vocês vão ter Introdução ao Direito e Desenvolvimento, que é uma matéria que vai pretender abarcar essa leitura do direito nessa perspectiva aplicada e inserida na realidade. Vocês vão ter Direito, Economia e Sociedade, que é uma matéria que vai procurar ser preparatória para esse tipo de debate. Então, vocês vão ter Direito e Sociedade, que são essas interfaces do direito com a sociedade, como que as normas jurídicas dialogam com normas não jurídicas, como que outras normas podem substituir as normas jurídicas, enfim, é um debate muito próximo à sociologia do direito. E Direito e Economia, né? Tipicamente Law and Economics, com conceitos fundamentais para se compreender também a relação com o desenvolvimento. Então, custo de transação, custo marginal, são temas que são importantes para quem quer pensar direito e desenvolvimento. Então, as duas matérias, é uma matéria só, Direito, Economia e Sociedade, que tem esses dois debates. Então, vocês têm Direito e Desenvolvimento, Direito, Economia e Sociedade, metodologia de pesquisa, né? Porque se trata de perguntar como o direito acontece, a metodologia de pesquisa é indispensável aqui. Quer dizer, a gente não dá para fazer aqui pesquisa de gabinete. Costumo brincar que aqui a gente precisa sujar a mão de graxa. E para sujar a mão de graxa, precisa entender um pouco de mecânica de pesquisa, né? Aqui é a metodologia de pesquisa. E aí vocês têm essas 3 matérias obrigatórias. No segundo semestre, as matérias obrigatórias, aí vocês têm o seguinte: no lugar de Direito e Desenvolvimento, vocês farão como obrigatória uma matéria de cada linha. Quem for da linha de negócios, faz a matéria Direito dos Negócios e Desenvolvimento. Quem for da linha de instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento Político e Social. É a outra linha. Vocês vão escolher uma ou outra, podem fazer as duas também, mas pensando assim de uma maneira mais linear, uma ou outra. São as matérias obrigatórias. Depois dessas matérias, além dessas matérias, dessas duas matérias, vocês farão como matéria obrigatória formação docente, né? A gente tem aqui um programa de formação docente, quer dizer, o que é ser professor, né? A professora Michele, que vai dar essa matéria esse semestre, a gente estava brincando outro dia que muitas vezes a gente vê as pessoas, e nós mesmos já muitas vezes fizemos isso, falam assim: eu quero fazer mestrado porque eu quero dar aula, eu gosto de falar, eu gosto de... E aí a gente, quando dá aula, percebe que dar aula envolve, evidentemente, falar, etc., mas envolve muito mais do que isso, né? Então, ser professor significa escolher bibliografia, escolher aula, escolher forma de avaliação, escolher um programa, desenhar um encadeamento lógico. Enfim, tem um backstage aqui de ser professor, né, que os alunos não veem, que é um trabalho enorme, que um pouco a gente procura ensinar nesse curso de formação docente, é uma matéria obrigatória. E
além dessas matérias, e aí vocês ainda têm, no terceiro semestre, uma matéria que é Metodologia de Pesquisa 2, em que vocês, enfim, finalizam o seu projeto de pesquisa, de certa maneira, e se preparando para a qualificação que tende a acontecer em junho, julho do segundo ano do mestrado. Então, de matérias obrigatórias, vocês terão Direito e Desenvolvimento, Direito, Economia e Sociedade, Metodologia de Pesquisa 1, Metodologia de Pesquisa 2 e Formação Docente, se eu não esqueci nenhuma. E, além dessas, vocês ainda terão que fazer 3 matérias optativas, que serão matérias oferecidas pelos professores da casa ou também pelas matérias oferecidas na Escola de Administração Pública e de Empresas, na Escola de Economia ou na Escola de Ciência Política da USP, com quem a gente tem um convênio. Então, esse é a grade do nosso programa aqui. Vocês largam em fevereiro, março, terminam os créditos no final do primeiro ano, sobra a Metodologia de Pesquisa 2, que não é exatamente uma matéria, mas é mais uma discussão das pesquisas, qualificam, tem um semestre para escrever a dissertação. É um pouco disso que se trata. Eu vou parar de falar um pouco, vou deixar a professora Michele falar. Acho que a Sara tem um depoimento legal, porque ela foi aluna aqui, trabalha aqui com a gente. E aí depois a gente pode abrir para vocês, tá bom? Bom dia para vocês. Vou comentar com uma das professoras do programa, a descrever um pouco da dinâmica de pesquisa como um exemplo, talvez, para vocês entenderem o que acontece no conjunto desse programa. Sou uma das professoras de dedicação em tempo integral, exclusivo, um perfil de 95% dos professores do mestrado acadêmico. Isso traz uma particularidade para o nosso programa, né? E eu acho que é disso que eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Há alguns anos nós tivemos a exigência de dedicação exclusiva também dos alunos, não é o caso desse edital, mas, de qualquer maneira, acho que uma característica marcante, o Mário aqui comenta depois mais a respeito disso, mas é um convite para uma pesquisa efetivamente conduzida de uma forma profissional, né? Acho que essa é a pretensão maior aqui do nosso corpo de mestrado acadêmico. Como que a gente faz isso, então, né? Como o Mário colocou as grandes linhas, né, nessa perspectiva de direito e desenvolvimento, depois essas 2 linhas de pesquisa de negócios e instituições, nós desenvolvemos, cada um dos professores, e assim eu vou comentar a minha experiência para que vocês possam ler o edital a partir do interesse de vocês, identificar qual é o professor que está mais vinculado ao problema de pesquisa que vocês pretendem explorar e como ler as linhas de pesquisa de cada um desses professores, né? Acho que isso é muito interessante, porque muitas vezes os alunos vêm e falam assim: poxa, vou fazer uma pesquisa sobre desenvolvimento, qual é o autor que eu vou escolher? Né? E escolhem um autor. Ou leem alguma coisa, essa professora faz uma pesquisa de gênero, então eu vou escrever esse aspecto sobre gênero. Não é necessariamente dessa forma. Tem muita coisa por trás das palavras que constam dos nossos lattes e que estruturam as nossas pesquisas, né? Então, por exemplo, as minhas pesquisas estão bastante focadas numa perspectiva de direito internacional que a escola abraça, tanto no seu programa de graduação quanto de pós-graduação, que é chamado de uma leitura de direito global. Ou seja, nós estamos muito menos interessados só na particularidade das regulamentações internacionais, mas saber como regras não apenas públicas dialogam diretamente com o que acontece no Brasil, com todo esse processo, essa dinâmica social e econômica do que nós temos no nosso país, mas também entender como outras regras que são privadas e que não são formais, isso também influencia a nossa dinâmica e, eventualmente, isso tira o nosso foco exclusivo para o território brasileiro, como nós somos treinados nos nossos 5 anos de graduação eminentemente, né? Então, a área de global tem essa perspectiva, é uma linha transversal na agenda dos professores. Enfim, o Mário estuda bancos de desenvolvimento, mas isso, de novo, traz uma perspectiva comparada, traz uma perspectiva de qual é o papel de bancos de desenvolvimento na atuação do Brasil e em outros países.
Eu, que também faço pesquisa mais na área de direito internacional e econômico, também tento entender como esses financiamentos envolvem investimentos brasileiros, o comércio brasileiro. Enfim, as linhas, algumas das pesquisas acabam se cruzando e esses diálogos se dão em espaços comuns aqui na escola, em workshops de pesquisa, em trabalhos conjuntos, pesquisas, algumas vezes, em aulas ou disciplinas que a gente chega a trabalhar. Então, enfim, procurem olhar essas linhas, esses projetos de pesquisas de cada um desses professores a partir dessas conexões e do que pode estar por trás. Especificamente, por exemplo, na minha linha de pesquisa, eu tenho uma preocupação bastante forte. Enfim, a gente tem uma produção muito típica do direito internacional, sobretudo na área econômica, de reproduzir, enfim, grandes dogmas, grandes categorias e cânones que são de outros espaços, sobretudo no ambiente de produção nos Estados Unidos ou na Europa. E a minha pergunta está, efetivamente, será que essas categorias são funcionais para o Brasil, efetivamente, nas suas relações econômicas internacionais? Então, é uma pesquisa muito do que a gente chama de baixo para cima, ou seja, procurar efetivamente quais são os instrumentos jurídicos que são usados pelo Brasil e por agentes privados brasileiros que atuam nessas relações econômicas e como que eles operam nessas relações, né? Daí me vale muito de pesquisa empírica e, claro que, a partir do desenvolvimento dessa pesquisa, também surgem algumas perguntas hoje mais normativas em relação à posição do Brasil. Um dos casos que nós estudamos foi uma pesquisa sobre as relações bilaterais Brasil-Angola e, em vários congressos internacionais, nós começamos a ser questionados, bom, mas isso é um subimperialismo brasileiro? E não era exatamente essa a pergunta que nós estávamos lidando naquele momento. A gente queria entender as estruturas jurídicas, mas a gente foi chamado a atenção para qual era a consequência política daquelas estruturas jurídicas. Então, enfim, o grupo de pesquisa se envolveu nessas leituras sobre teorias críticas e hoje essa linha de evidências empíricas em direito internacional e econômico, ela dialoga tanto com o campo teórico quanto essa pesquisa de campo sobre os instrumentos específicos, os levantamentos de dados, entrevistas que a gente faz e trabalha, por exemplo, nesse caso, com a sistematização dessas informações num software específico de pesquisa. Então, enfim, para fazer todo esse trabalho, é claro que eu não faço isso sozinha, eu tenho uma equipe de pesquisa que trabalha comigo, que tem pós-doutorandos, tem os mestrandos aqui da escola, alguns graduandos. E isso também tem um financiamento externo de pesquisa, FAPESP, e todo mundo se envolve em todos esses espaços. Enfim, desde a organização administrativa da pesquisa, que é como elaborar um projeto de pesquisa para uma instituição de financiamento no Brasil, fora do Brasil, como é trabalhar numa dinâmica coletiva de trabalho, né? Enfim, às vezes a gente não está exatamente lidando com o nosso tema último de interesse, mas a gente está compartilhando o interesse do outro. Por exemplo, um dos professores colaboradores nessa pesquisa é um professor na área de contratos, André Correia, e sempre que eu dialogo com ele, eu acabo tendo que entender mais de contratos, ele tem que entender um pouco mais da minha área de internacional e econômico, para a gente chegar em análises conjuntas. Então, eu acabo lendo uma literatura que não é óbvia para mim, que, num primeiro momento, não está nesse horizonte de pesquisa. Então, aí vem a riqueza dessa pesquisa coletiva, né? Esse grupo, e daí, em todos os níveis, é muito estimulado a participar em eventos acadêmicos, para apresentar esses trabalhos, não só relacionado à pesquisa, mas às suas pesquisas individuais. Hoje, por exemplo, eu tenho um mestrando aqui na escola, o Gabriel, que já participou em 2 eventos que a gente organizou, vai participar em mais um evento no EPED, de pesquisa empírica, e é um diálogo com essa teoria crítica que dialoga com o mestrado dele, mas também deriva desse grupo de leitura que nós trabalhamos. Também há outras linhas de pesquisa que, enfim, buscam também orientar, digamos, essa leitura de cima para baixo. Quais são grandes movimentos mundiais que, por exemplo, de coerência e convergência global, ou seja, um alinhamento regulatório entre os Estados, com vistas a facilitar a circulação de fluxos econômicos, né, seja de investimentos, seja de bens, seja de serviços, e que começam a padronizar a regulamentação de cada um dos países.
Essa é uma agenda, digamos, de interesse de economias centrais, que procuram exportar mais os seus capitais e os produtos. Não é uma agenda genuinamente brasileira, mas a gente procura entender como que isso afeta um país mais localizado na periferia da economia mundial, como é o caso do Brasil. Então, muitas mudanças que a gente observa na nossa legislação local e que, na verdade, fazem parte de um processo de coordenação mundial. E o objetivo é a gente tentar entender, enfim, como que essas chaves vão articular com setores brasileiros, com legislações específicas para algumas áreas. Essa é uma pesquisa conduzida, por exemplo, com o grupo de Comércio e Investimento na Escola de Economia, aqui da Fundação Getúlio Vargas, que também tem um grupo bastante plural de pessoas na área de economia e na área do direito, que trabalham em conjunto e também com agendas financiadas por financiadores externos, nesse caso. Enfim, então, procurem ler por trás dessas linhas de pesquisa muito mais, talvez, do que os vocábulos que vocês querem colocar no projeto de pesquisa ou na carta de motivação de vocês. Acho que ler as pesquisas dos professores, textos dos professores, uma boa parte do nosso material está disponível também no site da escola. A gente também costuma publicar o nosso material em bases acadêmicas, como o academia.edu, o SSRN, o BPress. Vocês conseguem acesso à produção dos professores para entender, enfim, quais são as linhas teóricas que esses professores dialogam, com as quais esses professores dialogam, quais são, digamos, os instrumentos de pesquisa, né? Sobretudo nesse perfil de pesquisa empírica. Esse professor tem mais um perfil de pesquisa de análise documental ou de entrevistas. O que isso pode me ajudar também a analisar o meu problema de pesquisa, para elaborar a metodologia do meu projeto. E entender também que existe uma outra linguagem por trás da pesquisa acadêmica, que eu acho que esse é o lado de maior desafio de profissionalização da pesquisa, que são essas estruturas de financiamento, de eventos, enfim. Quem tem interesse efetivamente pela vida acadêmica, é importante antecipar quais são os espaços de interlocução da sua produção, né? Retirar, digamos, esse componente do voo solo, que sempre foi muito privilegiado, ou muito visto na área, sobretudo na área do direito, né? O professor que gosta de ter uma grande ideia, escreve um grande livro e fala sobre o seu grande livro, né? Não é esse o tipo de produção que nós procuramos trazer aqui. É um tipo de produção que é trabalhado coletivamente, essas ideias são expostas e arduamente debatidas, enfim, as críticas são sempre bem-vindas e são processadas. Há uma necessidade de resposta a essa comunidade acadêmica, toda vez que, ou mesmo profissional, na medida em que algumas perguntas e desafios são colocados para as nossas pesquisas. E isso também deve ser circulado em espaços que sejam importantes para se comunicar com diferentes agentes e atores sociais, né? Não apenas o nosso campo estrito sensu da academia, de produzir um livro que seja para ser ministrado num curso, numa faculdade de direito. Então, antecipar isso, acho que chamar a atenção de vocês para o tipo de engajamento que o mestrado aqui na escola propõe, e para que, quando vocês entrem, enfim, eu acho que cada vez a gente tem conseguido ter mais consciência dos alunos nisso, né, de já antecipar no primeiro semestre, bom, onde que eu posso apresentar meu trabalho, quem são os interlocutores relevantes na minha área, onde que eu posso buscar financiamento para esse perfil de pesquisa, em qual linha, em qual projeto que eu vou me vincular no projeto maior de vocês. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato, acho, com a maior parte dos professores nesse processo de elaboração, mas, de novo, antes de qualquer coisa, acho que eu recomendo que vocês procurem essas informações e procurem elaborar a partir disso para ter mais clareza de como elaborar um projeto relacionado ao problema de pesquisa que vocês pretendem trabalhar. Vou passar para a Sara para fazer o seu depoimento, né? Daí depois a gente faz perguntas. Acho que esse é um ponto importante que a Michelle coloca, que é como é que eu me preparo para esse processo seletivo. Quer dizer, acho que a primeira coisa que vocês podiam fazer, duas, na verdade. Primeiro é ler o manual do candidato, né? Então, ler o manual, saber exatamente o que vai, como é essa prova, né? Então, basicamente, o processo tem 4 fases, mas que a gente podia resumir a 2. Uma prova de conhecimentos e o projeto de pesquisa, né?
A prova de conhecimentos significa o quê? 3 ou 4 perguntas sobre uma literatura que está dada no manual do candidato. Tem lá 4 ou 5 textos selecionados e a prova é sobre isso, nem mais nem menos. Se não ler os textos, não vai passar na prova. Sim. Experiência de 10 anos no mestrado. Não tem embromation. Né? Não tem, vou lá, falo lá que o cara defende a natureza jurídica, não sei o que lá. Não tem isso. Esses textos são arquiconhecidos nossos. A gente sabe esses textos de ponta cabeça, ao contrário, lendo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, e são textos importantes. Então, o que vocês têm que fazer? Leiam os textos, fichem os textos, tenham os textos na cabeça. E as perguntas serão sobre eles. Só isso. Se não ler, não vai passar. Se ler mal, não vai passar. Leiam bem o texto. São textos indispensáveis para essa prova. Feito isso, projeto de pesquisa. O que é o desejável? Bom, qual é mais ou menos a área do meu interesse? Puxa, eu quero estudar regulação urbana, sei lá. Quero estudar... Tenho alguma ideia na cabeça. Vamos lá. Quem são os professores do programa de mestrado? Primeira coisa. Desses 14 professores, o que cada um deles estuda? Poxa, a Michelle estuda comércio internacional. Acho que não é exatamente a pessoa para se olhar se eu estou a fim de estudar regulação urbana. Muito bem. A professora Marta estuda relação de crime e sociedade, feminicídio, aborto, também acho que não é exatamente a pessoa, né? Então, acho que esse é o desafio, quer dizer, olhar quem é quem aqui, né? O que cada um faz. Puxa, esse camarada aqui, Carlos Ari. O Carlos Ari estuda regulação. A regulação tem mais a ver com regulação urbana do que exatamente aborto, certo? Então, o que o Carlos Ari estuda? Então, aí entra na página do professor. O que ele tem publicado? Qual é o projeto de pesquisa dele? Sobre o que ele escreve? Né? Não é para fazer, veja, um projeto de elogio ao professor. Né? Não é isso que eu estou sugerindo. Então, ler tudo que o cara escreveu e ficar assim, na brilhante obra 1, na brilhante obra 2. Não é disso que se trata. Mas é de entender o que o professor está aqui estudando para ver como é que vocês se engajam nesse projeto. Porque o desejável é que o mestrado de vocês sejam parte, como a Michelle acabou de explicar, parte de um grande projeto de pesquisa coordenado pelo professor. Né? Então, o que esses professores estão olhando? Tem uma diversidade de temas bastante alta aqui, tenho certeza de que vocês tendem a se encontrar em alguns deles, mas é importante que vocês cheguem ao processo seletivo sabendo quem é quem. O que os professores aqui estudam? Quem estuda governança corporativa? Quem estuda mercado de capitais? Quem estuda violência policial, direitos humanos? Quem estuda questões de gênero e raça? Quem estuda comércio internacional? São todos temas dos nossos professores. Quem estuda direito constitucional comparado, sistemas constitucionais, quem estuda sistemas de justiça, quem estuda bancos públicos, política industrial, enfim, são todos temas nossos. Mas então é importante que vocês localizem, né, os professores como uma espécie de um hub temático, quer dizer, o que esses professores aqui estão interessados em olhar. E aí comecem a pensar os temas de vocês, em lição de casa. Tá? Vou passar para a Sara, contar um pouco como é que foi o seu mestrado. Costumo dizer que você não é muito sequelado, assim, você está bem. Então, o professor Mário, enfim, meu nome é Sara, eu sou egressa do programa, eu sou da turma de 2013, defendi em 2015. E o professor Mário e a professora Michelle deixaram muito claro o que você precisa fazer para entrar no programa, como o programa funciona, e, enfim, quem o programa pretende formar. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Talvez o que eu possa falar que seria útil, né, para vocês, já que, enfim, eu estou mais próxima do momento de vida de vocês do que do momento de vida deles, é que a gente normalmente presta o processo seletivo do mestrado procurando um futuro, né? Eu sou do Ceará, eu me formei em Direito na Universidade Federal do Ceará,
E eu procurei um mestrado em São Paulo, depois que eu terminei a faculdade de Direito, não só porque eu me interessava pela área acadêmica, eu fui bolsista de PIBIC no fim da faculdade, eu tinha esse interesse acadêmico, mas eu procurei também porque eu queria, um dia, depois do mestrado, ser uma advogada de sucesso e uma professora de universidade, de uma boa universidade. Então, eu achei que esse seria o melhor caminho para atingir aquele objetivo que estava na minha cabeça, né? Então, isso tudo é para dizer que o programa é, sim, muito claro em relação aos objetivos dele e em relação ao profissional que ele quer entregar para o mercado da academia e para o mundo das universidades. Mas, acima de tudo, para a gente, esse programa é sobre a experiência. Então, eu enviei um projeto, quando eu prestei o processo seletivo em 2012, que tinha a ver com o meu PIBIC. Eu fui aprovada no processo seletivo no primeiro mês do programa. Eu já tinha uma orientadora, que seria a professora Viviane, que era uma professora que dialogava mais com esse projeto de pesquisa. Era um projeto sobre recuperação de empresas. E no primeiro mês, eu entrei em contato mais profundamente com os projetos do programa e com as linhas de pesquisa, e eu descobri que eu queria estudar os investimentos por participação da BNDES-PA, e eu comuniquei isso para o programa. Isso foi muito simples. Eles olharam para mim e disseram: ah, não, ótimo, a gente quer que você estude alguma coisa que você queira estudar. E no outro mês eu era orientanda do professor Mário. Enfim, é uma experiência difícil, ela não é que ela demanda dedicação exclusiva, ela demanda dedicação. Né? Existem as disciplinas, elas dialogam umas com as outras, e elas foram pensadas cada vez mais, a cada ano mais. Esses professores quebram muito a cabeça deles para montar um programa que faça sentido para a nossa formação e para o desenvolvimento das nossas próprias pesquisas. Então, enfim, eu venho de uma turma de 2013 que teve um total de 16 alunos. Depois que eu defendi o mestrado, não só por uma escolha própria, mas também pelas oportunidades que apareceram, eu continuei em tempo integral na carreira acadêmica. Eu comecei a trabalhar num projeto de pesquisa e, alguns meses depois, apareceu uma vaga de pesquisadora aqui na escola. E eu sou assistente de pesquisa do professor Mário, desde 2015 até hoje. Como eu, outros colegas continuaram na área acadêmica. Eu tenho hoje colegas que trabalham em associações de pesquisa, como o Internet Lab. Tenho colegas que trabalham no Advocacy, como o Conectas. Tenho colegas que voltaram para o mercado e estão muito felizes com isso. E encaram a experiência que eles tiveram aqui como um diferencial enorme, não só para se recolocar no mercado, mas também para exercer a profissão deles. Então, é isso. É só essa mensagem que eu quero passar. Qualquer futuro que vocês tenham em mente é legítimo para procurar esse programa. Ele oferece uma formação específica mesmo assim, e essa formação essa formação é realmente única, é uma experiência única, e ela tem, enfim, um valor enorme para o depois. Não importa como vai ser o depois. É só isso que eu quero dizer. Bom, estamos abertos. Você fala seu nome? Bom dia, meu nome é Lucas. Primeiramente, eu queria agradecer à FGV aqui a oportunidade de esse convite tão aberto, tão transparente do processo de vocês, né? São duas dúvidas, na verdade. A primeira delas em relação à carga das atividades do curso. Pela leitura que eu fiz do edital, é uma carga elevada, demanda dedicação. É questão de se teria possibilidade de conciliar com o estando no mercado, com uma atividade profissional, se existem casos aqui de pessoas, mesmo com carga mais flexível, reduzida, conciliar isso. E a minha segunda pergunta é em relação à carga horária, se vai ser mantida no próximo semestre, no próximo ano, aliás, a carga do período matutino e vespertino, ou seja, não teria aulas à noite. Nós não temos aula à noite. À noite, a gente tem aqui uma especialização, que é o GVLO. Então, todas as atividades nossas de mestrado e graduação, sempre de manhã e tarde. Respondendo objetivamente a sua questão, nós, até muito recentemente,
exigíamos dos alunos uma dedicação integral, ou seja, não podia trabalhar para fazer o mestrado aqui. Nós nos demos conta, com alguns casos, de que essa regra não deveria ser imposta por nós, mas escolhida por vocês. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de nós nos privarmos de bons alunos que eventualmente consigam trabalhar e fazer um mestrado, nós resolvemos, então, deixar que os alunos decidam se eles conseguem ou não levar as duas coisas ao mesmo tempo. Por uma razão simples, nós tivemos excelentes alunos aqui que fizeram mestrado trabalhando. Porque, para explicar, o mestrado ele tem um custo, ele custa R$ 2.750 por mês. Mas essa mensalidade ela é anistiada pela fundação, que concede a todos os alunos que nós elegemos, que no caso eram todos aqueles que eram tempo integral, essa mensalidade era anistiada por uma bolsa que a fundação dá, chamada Bolsa Mário Henrique Simonsen. Todos os que pediram, todos levaram a bolsa. A bolsa ela não tem restrição a essa bolsa. A única restrição que nós impunhamos era que o aluno tivesse uma dedicação integral ao curso. Então, alguns alunos preferiram não ter a bolsa e seguir trabalhando. Muito bem, esses alunos tiveram um desempenho espetacular no mestrado. E aí nós nos demos conta que nós, eventualmente, estaríamos perdendo outros tantos alunos espetaculares por conta dessa regra que nós estávamos nos impondo. Então, a resposta objetiva para você hoje nós não vamos fazer a exigência de dedicação integral, nós vamos fazer uma exigência de uma intensa dedicação. Sendo franco com você, dá para levar esse programa trabalhando? Minha resposta é: dá. Agora, depende de como você é organizado e depende do trabalho que você tiver. Se você tiver, falando de um jeito mais franco e direto possível, se você trabalha num grande escritório, disputando nesses 2 próximos anos a vaga para se tornar sócio do escritório, tendo que fechar deals um atrás do outro, virando madrugada para fazer... Tudo bem que o Brasil agora não está passando por um momento tão fácil assim de fazer tantos deals, mas, enfim, você passa madrugadas fazendo deals lá de fusão e aquisição e tal, acho difícil, né? Agora, se você está num escritório, consegue negociar com eles, ter uma carga que te permita assistir às aulas, consiga se preparar para as aulas e é alguém organizado, acho que é plenamente possível. Então, depende de vocês, né? Depende dos alunos. Nós não vamos aliviar, por exemplo, professor, puxa, essa semana aí não vai dar para fazer tal coisa, eu vir para a aula porque eu estou lá ferrado no escritório. Não dá. Sinto muito, né? Tem N mestrados no Brasil. Esse aqui é um mestrado em que a gente não vai... a gente está aqui o dia inteiro, certo? Nós somos professores em tempo integral. Nós não vamos nos dedicar mais ao mestrado de vocês do que vocês, certo? Então, vocês têm que se virar, se organizar, não sei o que vocês vão fazer, né? Eu fiz o mestrado trabalhando, era uma loucura, mas fiz. Então, dá para fazer. Dá para fazer, vai ter bolsa, não vai ter custo, mas vai exigir dedicação. As aulas são de manhã e de tarde. O programa é bastante organizado. Vocês vão receber na primeira semana do curso todas as aulas que vocês vão ter no semestre, os horários. As aulas não mudam de horário. Eventualmente tem uma outra reposição, mas não é um programa assim que dá para planejar bem a vida. Requer organização. Se vocês querem completar. Na verdade, eu queria completar só porque... Pensando assim nos meus colegas que conciliaram com a vida profissional, é que hoje também a gente pensa muito em como conciliar esse programa com o que os escritórios de advocacia normalmente são. Mas, normalmente, as pessoas que conciliam o programa com a atividade profissional, elas estão inseridas num mercado mais específico que espera esse tipo de formação do profissional. Então, o que eu quero dizer é que você tem que sopesar o quanto essa experiência faz sentido com a carreira que você escolheu na advocacia ou em qualquer iniciativa privada. Porque, muitas vezes, essa carreira ela demanda de você essa formação e ela está mais voltada para a conciliação. Às vezes, não, né?
Eu calcularia da seguinte maneira: não é a mesma dedicação que você teve na graduação, certamente. Ela vai ser uma outra demanda, tal qual no nível que você tem hoje, talvez, no seu trabalho. Porque é um mestrado que é conduzido de uma forma profissional, no sentido de que as nossas pesquisas estão diretamente dialogando com as aulas, com os cursos. Somos um mestrado pequeno, somos um grupo de professores condensado e, enfim, não tem como você dar uma aula de 11, 10 alunos, o perfil dos cursos mais eletivos, se 1, 2 não leram. Não funciona. Assim, você precisa... E não ler... enfim, não é uma coisa que passa desapercebida do grupo todo, né, dos seus colegas e do professor, e prejudica seriamente no caminhar, porque aquele texto está relacionado a um outro que vai ajudar como um passo para o outro e vai ser ligado no diálogo. Então, assim, eu calcularia, se você tem a intenção, qualquer de vocês tem a intenção de manter, acho que pensar no que vai ser esse tempo de 2 anos, né, para calcular não só compromissos profissionais como pessoais também, isso é super importante, e também ter uma repactuação, talvez, com o ambiente de trabalho, né, como esse momento de formação de vocês, e pensar que é como se vocês estivessem pegando um segundo turno de trabalho também. Né? Então, calculem isso, assim, supervalorizem a dedicação que vocês vão ter que ter em comparação com o que vocês tiveram na graduação. As graduações em Direito no Brasil tendem a ser mais suaves, e eu acho que, mesmo quando nós comparamos com a nossa graduação, que é muito exigente em termos de leitura e tudo, o mestrado, enfim, não é só aquela leitura rápida. Entendi o texto, entendi a ideia. Não, mas entendeu e você liga com o quê, e como que você faz uma análise, como que você estrutura o texto. Tem uma elaboração depois dessa leitura, né? Meu nome é Ariane. Só complementando a pergunta dele, eu que, por exemplo, não moro em São Paulo, mas moro perto, em Campinas, as aulas são diariamente? Não. Na semana? Não necessariamente. Talvez... Olha, esse semestre, por exemplo, foi assim. Direito, Economia e Sociedade foi segunda. Aí eu dei aula de terça e quarta e a Marta deu aula de sexta-feira à tarde. Não teve aula quinta. Eu diria que talvez sim. Talvez você tenha, não exatamente todo dia, e as aulas não costumam ser... por exemplo, segunda-feira teve uma aula, foi de 9 ao 12h40, que era Direito, Economia e Sociedade. Aí terça eu dei aula das 9 às 10h40, quarta das 9 às 10h40, e sexta-feira de tarde, a aula é a tarde toda, foi das 2 às 5h40. As nossas aulas aqui, elas são sempre alguma coisa e 40, porque elas são assim, elas são de quantos minutos? 100 minutos. Então, das 7 às 8h40, e tem sempre 20 minutos de intervalo. Então, alguma coisa e 40. Né? 1h40. Uma aula simples é 1h40, uma aula dupla, 2 de 1h40. Todas as aulas do mestrado são duplas. Né? Os professores podem, como eu preferi, dividir, porque não gostam de dar uma aula inteira uma tarde toda, ou podem dar uma aula uma tarde toda. Mas, enfim, não é todo dia, o dia todo, a manhã toda. São períodos do dia, mas acho que teve quase todos os dias, sim. A gente tem casos de alunos que moram em cidades próximas a São Paulo, com 1h, 1h30 de distância. Vai e volta. E eu acho que, para esse perfil de aluno, também vale uma observação. A gente tem algumas bolsas CAPES. Por exemplo, um dos nossos alunos, que é me orientando até hoje, vocês podem disputar por essas bolsas que ajudam em uma parte da remuneração e, às vezes, até ajuda nessa locomoção, né, de uma cidade para outra. Ou podem, enfim, pleitear outras bolsas individuais, como pedidos balcão na FAPESP ou na CAPES. Pode aproveitar e fazer outra? Então, assim, e eu estava já lendo os textos. A prova de proficiência equivale ao nível de dificuldade dos 2 textos em inglês que tem na bibliografia para... Acredito que sim. Ou é mais? Não, acredito que sim.
que nós gostaríamos é que os alunos fossem capazes de ler aqueles textos que estão ali, entender aqueles textos. Porque a ideia da proficiência é que o aluno seja capaz de acompanhar o curso. Que ele, então, esses textos que estão ali na bibliografia, por exemplo, são textos que eu e outros professores usamos correntemente em sala de aula. Então, conseguir entender esses textos. Só uma questão de bolsa importante. Nós temos, esse ano, nós temos uma turma de 17 alunos. Nós temos 2 bolsas CAPES. A CAPES nos concede, usualmente, essa é a média, 2, né? 3. Nós temos 3 bolsas CAPES. O que significa bolsa CAPES? Significa uma bolsa permanência, uma mensalidade que a CAPES paga. Então, a mensalidade para os 17 alunos é isenta pela fundação. 3 alunos têm uma bolsa permanência CAPES, uma mensalidade paga pela CAPES para fazer o mestrado, e uma aluna, além dessas 3 bolsas CAPES, uma aluna conseguiu, não é fácil, é bem difícil, a FAPESP está com uma política bem restritiva em relação a isso, mas ela conseguiu uma bolsa de mestrado. Então, dos nossos 17 alunos, 4 têm bolsa. Bolsa que eu digo um salário para fazer Não, e é incompatível, por exemplo, com a atividade docente? Você ser já professor? Não. E você ter a bolsa? Não é. Não ganha muito, professor, no caso. Não. A FAPESP tem uma regra para isso, tem uma regra de horas, salvo engano, são 10 horas, eu acho. Não me lembro agora. 12 horas. 12 horas. Você pode, se você tiver um emprego de até 12 horas, como professor, você pode, um contrato de TP12, portanto, né, de turno parcial 12 horas, você pode acumular isso com a bolsa da FAPESP. Suponho eu que... A Mari Henrique Simons não é incompatível, não tem incompatibilidade alguma. Eu tenho uma pergunta em relação ainda à proficiência. Quais são os meios de se fazer prova desse nível do idioma? Tenho que trazer uma certificação ou mediante a prova aqui na Fundação mesmo? É que só em relação a essa prova, se você tiver uma proficiência, o edital diz quais você pode mostrar. Mas, no caso, a prova de proficiência ela é parecida com a de outros programas, no sentido de que, sim, é esperado que você saiba compreender um texto daquele nível, só que ela usa textos voltados a assuntos jurídicos e econômicos, que são mais textos de jornais. Então, e é uma prova de compreensão que você responde em português. Então, se você não tiver um certificado, eu acho que vale mais a pena fazer a prova do que, nesse meio tempo, prestar o certificado. Talvez isso até prejudique o fluxo Eu conseguiria dos estudos. validar, por exemplo, o exame da USP aqui, ou não existe essa possibilidade? Não é tão amplo assim? Não, o edital lista, existem alguns são exames, o TOEFL, o CPI, o... Exato. Você não tem. Se você tiver algum dos que está listado, você só precisa enviar e vai ser, você vai ser dispensado da prova. Senão, não tem essa chance de peticionar. Tudo bem. Uma segunda pergunta em relação à grade curricular do mestrado. Se necessariamente a minha linha de pesquisa for direcionada a direito tributário, por exemplo, necessariamente eu tenho uma matéria dogmática de direito tributário ou não? Isso é uma coisa importante. Veja, nós não temos aqui, não é um programa que tem as especialidades do direito. Então, assim, mas eu sou do penal. Vai ter uma matéria sobre processo penal? Não vai ter. Não vai ter matéria de tributário, não vai ter matéria de penal, de propriedade, não vai ter. O que vocês vão ter aqui? Vocês vão ter matérias que são um eixo comum em que nós procuramos, com isso, dar uma lente de análise para você. Então, como é que você... essas matérias elas são todas transversais. Exemplo, direito, economia e sociedade, direito e desenvolvimento, são matérias transversais que vão procurar dar a você um conhecimento, uma lente de análise para os seus problemas de pesquisa. Muito bem. Mas eu quero estudar uma questão tributária. Onde eu vou aprender tributário? Ou bem nas eletivas, pode haver uma matéria eletiva sobre direito tributário oferecida por um professor de direito tributário.
Você pode cursar alguma matéria eletiva da graduação aberta para o mestrado. Você pode, eventualmente, cursar uma matéria de tributário em alguma outra escola da Fundação, né? Como carga obrigatória, a gente não vai oferecer uma matéria de tributário. Então, a gente já formou vários tributaristas aqui, inclusive, né? Mas vários penalistas, enfim, várias, mas não é, isso é uma coisa importante. Vocês não vão identificar nessa grade do programa o que usualmente vocês identificam nas grades dos programas de mestrado das escolas mais tradicionais. Vamos pegar, sei lá, a USP ou a PUC, talvez uma case eu conheço menos, mas a USP ou a PUC. Vocês não vão ter ali as matérias típicas dos direitos, né? Direito tributário, comercial, tal. Isso não significa que vocês não possam fazer esse tipo de estudo aqui. A única coisa é que vocês vão ter que procurar essas matérias e, junto com os orientadores de vocês, nós temos tributaristas no programa como orientadores, né? Vocês vão procurar com esses professores como é que vocês vão se formar em relação a isso, tá? Mas na grade obrigatória não terá. Talvez pode ter como eletiva, a depender do volume de alunos. Uma das experiências também pelas quais a gente flexibilizou a regra de dedicação é relativa à participação de alunos nossos do mestrado em pesquisas remuneradas e também na assistência a alguns cursos no GVLO, né? Então, quem tem, às vezes, um tema muito específico, né, de uma determinada área, ou queira fazer uma abordagem dogmática, que é parte também desse programa de formação, tem essas outras alternativas dentro da estrutura da fundação, né? Tem muitos centros de pesquisa, enfim, não só as pesquisas dos professores que estão vinculados ao programa de mestrado, ao qual idealmente vocês devem se vincular, mas também tem vários centros, tem o Centro de Pesquisa Aplicada, tem outros centros das outras escolas da fundação. Então, acho que isso também são espaços, às vezes, que são formação complementar, né? Quem acompanha um curso de tributário do GVLO, que vai discutir um tipo de tributação específica, pode usar aquele espaço não só como uma forma de ter uma remuneração, né, que é dar assistência para aquele professor do GVLO, mas também você acompanha todas as aulas e aprende com aquele curso, né? Então, isso acho que também é uma sugestão, um convite, né, para quem vier fazer parte do programa, para conhecer todos esses espaços da Fundação, né? Obrigada. O GVLO é a nossa especialização, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso. A gente tem... nosso nome é FGV Direito São Paulo, que é essa escola, tem aqui a graduação, um mestrado acadêmico, que é esse programa, um mestrado profissional, e a especialização, que é a pós-graduação Lato Sensu, que tem o nome de GVLO. Ninguém mais? Claro. Ainda em relação à grade, né, a possibilidade de cursar outras disciplinas eletivas. Vocês mencionaram a questão do convênio com a USP, de algumas matérias, e próprias matérias aqui da graduação mesmo. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Vocês têm um roteiro de matérias eletivas, né, que vocês têm que percorrer, são 12 créditos que vocês têm que percorrer como eletivas, né? E aí vocês vão compor... A ideia, na verdade, a grade está desenhada da seguinte maneira, né? Ela tem uma pretensão de ser algo orgânico, né? De ser algo que se converse internamente. Então, vocês vão ter lá, no primeiro semestre, as matérias... um primeiro contato mais transversal, direito e desenvolvimento, direito, economia e sociedade, metodologia. Aí, no segundo semestre, vocês descem em profundidade para as linhas de vocês e procuram as eletivas, né, as matérias optativas. As matérias eletivas, que são essas que você me pergunta, então, é uma combinação assim, um pouco das matérias, as obrigatórias, nós escolhemos, né, nós dizemos, essas são matérias que vocês precisam fazer. Depois tem uma segunda etapa de matérias que nós dizemos, olha, escolham estas ou estas, né? E aí tem uma terceira etapa de matérias, que são as eletivas, que a gente diz, façam o que vocês quiserem. Então, digamos assim,
eu que sou administrativista, eu diria, é do vinculado ao discricionário, certo? Assim, nós escolhemos um pedaço e vocês escolhem um pedaço. As que vocês escolhem, que são as eletivas, vocês vão escolher aquelas que fazem mais sentido e sejam mais associadas. Aí não tem a lógica do transversal. Aí tem que ser algo ultra aplicado e direcionado ao interesse específico e pragmático de vocês. Quer dizer, o que é útil para a minha dissertação. E aí, para compor isso, vocês vão ter a seguinte cesta de matérias. Primeira, matérias eletivas do programa. Então, por exemplo, a professora Michele vai oferecer agora uma matéria eletiva no segundo semestre, globalização do pensamento jurídico, certo? Então, para a turma de global, ou para a turma que quer fazer trabalhos comparados, ou para a turma que quer estudar pensamento jurídico, enfim, é uma matéria. Puxa, eu não tenho nada a ver com isso, não é a minha pesquisa não é sobre isso. Então, quais são as outras eletivas que vão ter no programa? A professora Maíra Machado vai oferecer uma matéria chamada pesquisar empiricamente o sistema de justiça. Puxa, eu estudo o judiciário, acho que é uma boa fazer essa matéria. Também não tem nada a ver comigo. Então, esse semestre agora, dentro do programa, nenhuma das duas eletivas que vão ser oferecidas dialogam com os meus interesses. Muito bem. Vou procurar, então, na graduação da escola, no 4º e 5º ano nosso, ele é basicamente de matérias eletivas e que a gente oferece, muitas vezes, conjuntamente com o mestrado. Aí tem muitas matérias que podem dialogar com os interesses de vocês, certo? Olhei, nenhuma delas me interessou. O que está acontecendo na administração pública, na Escola de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas? Tem muita matéria que é interessante. Vários alunos esse semestre fizeram matéria do professor Bresser, sobre desenvolvimento, gostaram muito. Tem matérias sobre políticas públicas, administração pública, tem matérias sobre a teoria do Estado, enfim, tem N matérias na Escola de Administração Pública que podem ser interessantes. Tem na Escola de Administração de Empresas, matérias que também vocês podem escolher como eletivas. Na Escola de Economia e, por último, na Faculdade de Ciência Política da USP, né, ali na FEFELESH, no Departamento de Ciência Política, a gente tem um convênio e tem lá agora diversas matérias interessantes que vocês podem também cursar como eletivas. Então, o quadro de eletivas, aí tem o Global Law. O Global Law é o seguinte, nós aqui trazemos todo ano um número de professores internacionais, estrangeiros, desculpa, que vêm aqui, passam uma semana, dão aula e isso conta crédito. Vocês podem também compor as eletivas com esses cursos, curtos cursos dados por professores estrangeiros nesse programa de Global Law, que é o programa de intercâmbio que a gente tem. Então, as eletivas, vocês vão compor dessa maneira. Vocês vão procurar aqui, no mestrado, na graduação com mestrado, na administração pública, na empresas, na economia, ou na ciência política, ou no Global Law, aquilo que é mais adequado aos interesses de vocês. Bom dia, meu nome é Rafaela. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar se os alunos não podem aproveitar, no caso, diplomas de cursos online dados pelo Coursera ou pelo Veduca, que alguns têm uma abordagem de mestrado. A gente não pode aproveitar isso no conteúdo programático para conseguir crédito também? Isso nunca aconteceu. Acho que é um caso de examinar caso a caso. Nós nunca ninguém nos pediu isso. Aí, o que vai acontecer em toda situação como essa, de validação de crédito, vai ter que ter uma análise da compatibilidade dos créditos, o quanto isso é equiparável a uma disciplina que nós ofereceríamos aqui no mestrado, como eletiva, optativa ou obrigatória. Se for comparável, sim. Se não for comparável, não. Não tenho como te responder isso assim de antemão. Bom dia. Meu nome é Ana. Aproveitando, professor Mário, que o senhor estudou sobre intercâmbio, eu queria saber, só me adiantando, porque eu sou um pouquinho ansiosa, como que funciona essa questão de intercâmbio, caso, durante o mestrado, a gente queira ter uma experiência no exterior, em alguma universidade, como funcionam esses vínculos da escola com universidades estrangeiras. E eu também queria saber
embora eu já tenha conversado com alguns ex-alunos e no próprio edital isso fica um pouco claro, como que funciona a entrevista. Passando nesse primeiro procedimento, como que seria a entrevista? Porque, diferente de outras escolas e outras universidades, eu verifiquei que aqui na escola da UGV não existe essa escolha prévia de orientador. Na verdade, essa estrutura é diferente. E eu queria saber mais ou menos como que funciona essa estruturação. Obrigada. Bom, intercâmbios. Nós temos convênios com muitas faculdades. Acho que vocês podem visitar a nossa página no mestrado, no site da escola. Vocês podem procurar cursos, mestrado acadêmico, tem a nossa página. Aí ali vocês vão achar os nossos intercâmbios, os nossos convênios. A gente tem convênio com a universidade na China, com a universidade nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. É uma decisão muito individual, que tem a ver com o tipo de pesquisa. Eu tive 2 orientandos que fizeram intercâmbio durante o mestrado. Uma foi para Wisconsin, nos Estados Unidos, e outro foi para a China. Outros não fizeram. Então, é bastante isso. Enfim, há franca possibilidade. O convênio cobre a tuition e os fees do período, o convênio que a escola tem. E daí você pode pleitear outras formas de... Se você não conseguir nenhum financiamento e você tiver como custear o seu período fora, você não vai ter que pagar a universidade lá fora, se ela for conveniada. Porque, normalmente, você tem que pagar a universidade no exterior. E... existe... Exato. Exato. Com relação à entrevista, de fato, exatamente assim. Aqui ninguém tem orientador antes de entrar no programa. É um modelo... Ter orientador antes de entrar no programa é um modelo legítimo também. Várias faculdades do mundo têm isso. Aqui não é assim. Aqui é prova de conhecimentos, prova de proficiência. Passou, aí você é chamado a apresentar o seu projeto. E aí tem uma banca. A banca, em geral, tem 4, 5 professores. E a gente faz uma entrevista com você, que dura mais ou menos 30, 40 minutos, querendo saber exatamente o que você quer fazer, que projeto é esse, por que você quer estudar aquilo. Em que nós procuramos, basicamente, testar. Veja, é muito frequente que as pessoas mudem de tema depois que entram no mestrado, né? Na verdade, o projeto de pesquisa de vocês vai terminar quando vocês entregarem a dissertação, né? Isso é super normal. Agora, o fato de vocês poderem mudar de projeto, isso ser algo usual, não significa que vocês não tenham que ter consistência em relação ao projeto que vocês apresentaram. Quer dizer, o projeto não é algo fake, né? Não é algo para cumprir tabela. O que a gente quer ver com esse projeto de pesquisa? O quanto você, na condição de alguém que não começou um programa, mas que já iniciou algumas leituras sobre aquilo, quanto você se assenhorou daquele tema nesta condição. É evidente que ninguém vai cobrar de um candidato de mestrado que ele seja capaz de dissertar sobre um tema que ele não fez, cuja dissertação ele não fez ainda, certo? Mas, digamos, eu fiz um projeto de pesquisa sobre, sei lá, regulação das criptomoedas. Aí, fala, bom, por que você quer estudar isso? Não, porque é legal. Mas por que é legal? Não, porque meu tio me disse que isso é um super tema. Pô, não dá, né? Então, por que você quer estudar isso? Puxa, porque, olha, tem um debate que eu ainda não conheço muito, mas que eu já consultei. Tem uma tensão aqui entre tal e qual autor. Eu tenho uma dúvida aqui razoável sobre tal coisa. Eu queria entender melhor essa questão. É esse tipo de desempenho que a gente espera nessa entrevista. Quer dizer, o quanto você, de verdade, se preparou para essa entrevista, se preparou para esse projeto, o quanto ele é resultado de uma reflexão, de trabalho, de uma primeira investigação. Então, quanto você é capaz, nessa entrevista, de comunicar bem uma pergunta consistente, que faça sentido, ainda que ela venha a mudar depois, mas, pelo menos naquela fase, o quanto você é alguém que se dedicou a fazer essa pergunta. Eu acho que é uma avaliação da sua preparação, né? É isso. E aí são perguntas muito diversas
dessa banca grande também, né? A gente tem pelo menos metade do corpo ali participando, a gente roda ali os professores, para a gente ter uma noção também geral e cruzada dos alunos, mas dos textos que foram indicados, inclusive para as provas, o que você achou, como que isso articula, eventualmente, com o problema de pesquisa, e como você preparou aquele projeto. Isso é muito importante, porque... Enfim, existe uma ideia... Claro que o mestrado é um processo de formação, mas a gente quer saber o quão seriamente vocês se engajaram nesse processo de preparação, né? Considerando o perfil do mestrado, como uma variação também para saber o perfil do aluno que a gente vai conseguir ter para o andamento de todo o mestrado, né? Isso é uma coisa assim... me arriscando um pouco aqui, mas acho que talvez seja importante. Um mestrado, sobretudo para quem se forma e presta um mestrado, 1 ou 2 anos depois, ou no mesmo ano que se forma, etc., tem um risco que a gente aqui procura evitar, e a entrevista também procura fazer essa discriminação, de separar, né? O mestrado não pode ser um auto-engano. Então, é aquela coisa assim, eu me formei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou meio perdido ou meio perdida, eu vou lá fazer um mestrado, entendeu? Esse vou lá fazer um mestrado, ele é assim, a receita do dar errado. E a gente está aqui há 10 anos fazendo esse processo seletivo, né? Então, o que a gente quer testar nessa entrevista, nesse processo seletivo e nessa entrevista em particular é separar 2 tipos de aluno. Quem quer vir fazer mestrado porque tem uma razão em fazer um mestrado, porque quer estudar um assunto, porque quer entender melhor tal coisa, porque tem um interesse genuíno, ainda que eventualmente não saiba o que venha a fazer depois, né? Mas tem um interesse genuíno em fazer esse mestrado, daquele aluno que está fazendo esse processo seletivo, porque não tem outra coisa a se fazer. E o mestrado, como ele é uma construção para 2 anos, ele também pode facilmente ser uma fuga para frente. Quer dizer, bom, olho para o lado, não vejo nada, chuto a bola para frente e vamos ver o que dá. Aí não dá, né? Não é esse tipo de aluno que a gente quer, porque não vai dar certo, porque não é um programa fácil, é um programa difícil. Chega aqui... a hora que você chuta a bola para frente, uma hora a bola chega, e ela não demora muito a chegar. Então, o programa começa com muita carga, com muita exigência, com dedicação. E aí, aquele processo seletivo meio abstrato de preciso arrumar alguma coisa para fazer, se torna uma obrigação concreta de dia a dia, aí não rola, né? Não funciona, não aguenta, não tem paciência, é chato, é difícil, é complicado. Então, é isso que a gente quer exatamente saber. Vocês estão aqui porque vocês querem fazer esse mestrado ou vocês estão aqui para chutar a bola para frente? Ainda que, eventualmente, muitas vezes o que acontece às vezes o candidato também não tem clareza de que se ele está chutando a bola para frente. Às vezes ele pode achar que ele tem um interesse genuíno, mas um pouco a gente tem uma cancha aqui de saber, acho que aqui não vai dar certo. Então, quem quer fazer um mestrado aqui, venha. O mestrado é francamente aberto, desde que venha para fazer o mestrado aqui, não para... bom, tentei um emprego lá, não deu certo, tal, meu tio me disse que ia me pagar uma viagem, não pagou, então eu vou fazer mestrado, né? Aí não dá certo. Obrigada. Tem alguém lá atrás? Não. Não, tá. Uma pergunta em relação à avaliação dos créditos. Como que funciona, além da frequência? Boa. Nós fizemos uma mudança de grade importante esse semestre e nós tínhamos a seguinte exigência. Cada matéria exigia fazer o que quisesse, né? Exigia, e basicamente consistia em cada matéria exigia de um aluno um artigo no final do semestre. E aí a gente se deu conta de que os alunos eles estavam aqui multitarefados, né? Então eles faziam, sei lá, 3, 4 matérias por semestre, cada uma delas tinha que fazer um trabalho. Ao final dessas matérias, a gente tinha que fazer a qualificação e depois tinha que fazer a dissertação. Como a obrigação do mestrado, do mestrando, né, é produzir uma dissertação, a gente reorganizou o programa para que
ao invés de a gente fazer N atividades, os alunos façam por semestre um trabalho. Então, em tese, não necessariamente funciona assim, mas em tese, vocês farão assim, ao final do primeiro semestre, um trabalho que é já um desenvolvimento do seu projeto de pesquisa com algum aprofundamento. Ao final do segundo semestre, um único trabalho que já é um aprofundamento do seu projeto de pesquisa na linha de pesquisa de vocês. Ao final do terceiro semestre, um trabalho que é o aprofundamento da linha de pesquisa de vocês com alguma carga metodológica, quase a sua qualificação, que virá 1 ou 2 meses depois. E ao final do último semestre, a dissertação. Então, é um trabalho por semestre, que dialoga com todas as matérias daquele semestre. Claro que as matérias podem exigir outras coisas. Por exemplo, tem professor que dá prova, tem professor que cobra participação em aula, professor que avalia desempenho na sala de aula. Oi? Seminários, né? Aí tem essa avaliação de cada matéria, mas trabalho, artigo, 1 por semestre. Só complementando, acho que esse é o maior peso da avaliação. Foi uma mudança super importante para a gente, para que o aluno possa efetivamente se dedicar e conseguir produzir alguma coisa, inclusive publicável, né? Agora, tem uma outra questão que consta da avaliação também, e daí pode ser em diferentes formatos, diferentes métodos de avaliação, mas que é justamente valorizar esse espaço, digamos, do encontro presencial, né? Então, enfim, leitura, articulação dos conceitos do texto, seja em exercício, seja em prova, isso sim é muito importante, né? Para que não seja justamente, enfim, aquela possibilidade de você pegar uma disciplina, faz o trabalho final e está tudo bem. Não. Então, há parcelas da avaliação que conta com esse momento presencial e valoriza esse momento presencial. Bom dia, meu nome é Juliana. E foi dito a respeito da adequação do nosso projeto às pesquisas do professor, que termina sendo a pesquisa maior. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de, antes mesmo da gente submeter o projeto e tudo mais, ter uma conversa com o professor que a gente acha que é adequado ao nosso projeto, e, se é possível, como seria feito isso? Se tem agendamento ou se pode vir? Como que funciona? Olha, nós não temos aqui a ideia de que você tenha um orientador antes de entrar. Mas, evidentemente, a conversa é livre, né? E aí a relação humana. Então, assim, manda um e-mail, né? Aí vai ter gente que vai te responder e vai marcar com você um encontro. Vai ter gente que vai falar o seguinte: olha, prefiro não conversar, quero te conhecer só depois do processo seletivo, então se prepare. Se você está interessado em trabalhar comigo, veja o que eu publico, veja se interessa a você. Vai ter gente que não vai nem responder o e-mail, enfim, não tem essa regra. A gente não tem uma coordenação para esse encontro. Do ponto de vista institucional, a regra do jogo é processo seletivo. Isso não proíbe que você tenha um contato prévio com os professores, desde que os professores queiram encontrar com você, e aí cada um vai fazer aquilo que achar mais razoável. Tá? Então, minha sugestão é: tenta. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Sim. A escola é muito ativa, então, enfim, acompanhem também a agenda da escola, né? Então, sempre vão ter eventos abertos, vocês podem ver esses professores ou esses temas sendo trabalhados aqui dentro. Acho que é um convite já para uma aproximação mais intensa mesmo da escola. Exatamente. Uma pergunta. Diga. Até aproveito para convidar vocês. No dia 10 e 11 de outubro, a gente vai ter um seminário aqui de 10 anos do programa de mestrado, 2 dias de debates, com os professores apresentando, enfim, em mesas temáticas os seus trabalhos. A gente deve divulgar isso lá para agosto, algo assim. Então,
E os eventos aqui são sempre abertos, então venham à vontade. Eu queria saber qual é a estrutura, se há suporte dado para qualquer pesquisa de campo ou experimento que o aluno precise fazer durante os estudos de mestrado. O que se chama de suporte? A pessoa precisa, no caso, conduzir algum experimento ou conduzir uma série de entrevistas. Essas salas são disponibilizadas para a gente usar? Existe esse suporte? Sim, aí depende muito, enfim, claro que isso também vai ser desenvolvido a partir do seu projeto, a partir do curso, e o que a gente observa a partir da nossa experiência é que os alunos acabam usando, digamos, técnicas muito parecidas, ou que os professores já aplicam, né? Então, por exemplo, a gente tem vários softwares que a escola já tem, que ajudam a processar dados, formas, tem procedimentos, né? Quero fazer entrevistas, ou quero fazer um procedimento, tem códigos de ética, enfim, tem todo esse procedimento prévio e essa orientação inicial. Agora, por exemplo, uma ida a campo, porque você precisa entrevistar algumas pessoas ou realizar algum procedimento fora da cidade de São Paulo, a escola não tem uma verba específica para isso. Isso, muitas vezes, está associado ao projeto no qual você se filia. Daí vem as vantagens de se filiar, não é obrigatório, né? Depende muito da política de cada professor, do perfil de trabalho, da forma de trabalhar de cada professor. Mas se vincular a um projeto maior ajuda nisso. Ou conseguir uma bolsa de pesquisa, você tem recursos para você poder fazer isso, né? Acho que não sei se atende à sua pergunta. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma aluna francesa, acabou de terminar o mestrado, a Chloe. Ela fez um mestrado com a professora Maíra e ela estudou presídios, né? E era a agenda, era um trabalho muito próximo que elas estavam fazendo as duas, e as duas foram juntas no presídio, fazendo as entrevistas, né? Talvez te preocupe a possibilidade de ter que ir numa outra cidade. E aí, para isso, realmente é mais difícil conseguir verba pela escola. E, na verdade, em qualquer universidade. Mas aí entra a importância de você ter uma bolsa. Porque tanto a CAPES, quanto o CNPq, quanto a FAPESP, elas têm reservas técnicas para quem é beneficiário. Então, se você pretende fazer esse tipo de pesquisa, é até legal você já começar a investigar que tipo de bolsa de estudo pode te beneficiar também. Também por isso. Aqui fica uma dica, né, para a elaboração de projeto, né? Isso, para nós, como docentes e pesquisadores, toda vez que a gente apresenta um projeto para financiamento, isso também é avaliado, né? Em que medida a sua metodologia condiz com o seu tempo, viável, com os recursos que você pode ter disponível ou não. Ou seja, claro que eu quero fazer uma pesquisa comparada de 30 países, mas não dá tempo de fazer isso em 2 anos. Então, essa viabilidade do projeto ela é muito importante. E ela vem de um amadurecimento mesmo na elaboração do projeto, né? Idealmente, eu quero visitar uma população indígena que tem contato super pouco com o espaço urbano. E próximo a São Paulo, você não vai conseguir fazer isso, né? Provavelmente. No estado de São Paulo, não. Isso envolve uma pesquisa, talvez, num espaço geográfico mais distante no Brasil. As viagens internas são muito caras, né? Falo a partir de, sei lá, a experiência de Angola, né? Angola é um país tão caro quanto qualquer país europeu. Assim. Uma passagem para Angola é caríssima. Então, assim, é um projeto tão caro quanto eu apresentar uma pesquisa super elaborada na Escandinávia. Então, isso precisa ser levado em consideração na hora de elaborar o projeto. Eu também diria isso. Bom, gente, obrigado. Espero vocês aqui o ano que vem.